Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 19. Bons estudos! Eu estava aqui desmontando esse conjunto mecânico e encontrei alguns rolamentos com defeito. Então eu vou ter que substituir esses rolamentos defeituosos por outros, tomando cuidado para não danificar os que estão em boas condições. Na verdade, isso que eu estou fazendo aqui é um procedimento comum na manutenção. Na teleaula de hoje, você vai aprender como executar esta tarefa. Isto é, como verificar, desmontar e montar esses conjuntos mecânicos conhecidos como mancais de rolamentos. Ah, você também não sabe o que é um mancal? Então preste atenção, porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Alguns eixos e os rolamentos são elementos girantes de uma máquina. Esses elementos, para funcionarem, necessitam de um suporte de apoio que tem o nome de mancal. E os mancais se dividem em dois tipos, os mancais de deslizamento e mancais de rolamento. Nessa e na próxima teleaula, você vai conhecer os mancais de rolamento. Este aqui é o mancal de rolamento. Ele comporta rolamentos de esferas ou rolos que servem como apoio do eixo. Quando o eixo gira, essas esferas ou rolos também giram. Os rolamentos, por sua vez, podem ser de dois tipos. Estes são rolamentos radiais. Eles suportam cargas que atuam perpendicularmente ao eixo. E este é um rolamento axial, projetado para suportar cargas que atuam na direção do eixo. Mas agora que você já sabe alguma coisa sobre os tipos de mancais e os tipos de rolamentos, está na hora de ver um pouco desse conhecimento aplicado na prática. Então, Caio, o que é que manda aí? Ô, mestre Paulo, tava mesmo querendo falar com o senhor. Olha só, eu tô começando agora a trabalhar com rolamentos e uma coisa que eu não consigo entender é como é que a gente consegue verificar as condições de um rolamento. Esse tipo de verificação é feita pelo tato e pela audição. Ó, eu gostaria de aprender mais sobre esse assunto. Será que o senhor podia me dar algum tipo de exemplo? Se você precisar verificar o processo de giro, gire o rolamento lentamente com a mão. Se o movimento for produzido com esforço ou se ocorre de modo desigual, é que o rolamento está apresentando algum problema. Para fazer a verificação pela audição, você tem que fazer o rolamento funcionar com um número de rotações reduzidas. Aí, dependendo do ruído produzido pelo rolamento, você pode deduzir se está com defeito. A verificação pelo ouvido pode ser melhorada utilizando-se um estetoscópio eletrônico. Colocando-se a haste de contato sobre o mancal, tem-se os ruídos produzidos pelo rolamento amplificado, sendo assim mais fácil de identificá-los. Antigamente, esta verificação era feita com uma chave de fenda ou bastão de madeira. Mas como é que eu consigo saber pelo som qual é o problema com o rolamento? A prática vai ensinando. Por exemplo, se for um som assim como um zumbido, é porque as pistas do rolamento estão sujas. Se for um som mais forte, bem estrepitoso, é porque as pistas do rolamento estão danificadas ou descascadas. Agora, se for um som metálico, assim tipo um silvo, aí é sinal de uma pequena folga ou falta de lubrificação. Bom, precisa ter um ótimo ouvido, né? E é preciso mesmo. Com a prática e a dedicação, a gente vai aperfeiçoando. Mas além do ruído, existe um outro fator importante para se observar as condições de um rolamento. É a temperatura. Você pode fazer isso colocando a mão no mancal do rolamento, ou então utilizando um termômetro digital. E quando a temperatura estiver mais alta do que o normal, ou então estiver variando muito, isso significa que o rolamento tem algum problema. E este problema pode ter diversas causas. Pode ser, por exemplo, por lubrificação deficiente ou até excesso de lubrificação. Pode ser devido a excesso de carga, a presença de sujeiras, início de desgaste ou ainda outras causas. Por exemplo, folga interna muito pequena, rolamento preso axialmente, calor proveniente de fonte externa. Mas é bom não esquecer que após a lubrificação de um rolamento, é normal que aconteça um aumento de temperatura durante 1 ou 2 dias.
Mas existem também outros pontos que devem ser verificados, como vedações, o nível do lubrificante e se ele tem ou não muitas impurezas. Agora você já sabe o que precisa fazer para verificar as condições de um rolamento e conhecer se ele apresenta algum problema. Bom, mas uma vez detectado o problema, é preciso realizar uma inspeção mais detalhada das várias partes do conjunto que estão com defeito. Sempre lembrando que a inspeção dos elementos mecânicos deve ser feita com a máquina parada para evitar acidentes. Além disso, a inspeção deve ter um método, isso é, ela deve obedecer uma sequência de operações. É bom você ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Antes de tudo, é preciso limpar com cuidado as superfícies externas do conjunto a ser desmontado. É importante anotar a sequência exata da remoção das peças, que servirá de guia para a montagem posterior. Com a retirada dessas peças, será mais fácil a remoção do eixo com o rolamento. Após a retirada do eixo com o rolamento, é preciso verificar o lubrificante. Vários tipos de impurezas podem ser sentidas através do tato. E uma fina camada de lubrificante espalhada nas costas da mão permite que você realize uma inspeção visual. Outra coisa muito importante é não permitir que sujeiras e umidade penetrem no conjunto desmontado, enquanto é realizada a inspeção do rolamento. É necessário proteger o conjunto com plástico ou pano. Depois, você deve lavar o rolamento exposto. Essa lavagem deve ser feita com pincel e querosene. Lembre-se, porém, que rolamentos blindados com 2 placas de vedação ou proteção nunca deverão ser lavados. Uma vez lavado o rolamento, é preciso secá-lo com ar comprimido ou pano, mas nunca use estopa, pois os fiapos podem contaminar o rolamento. E no caso do ar comprimido, é preciso ter cuidado para que nenhum componente do rolamento entre em rotação. Tanto na operação de desmontagem quanto na de montagem de um rolamento, é necessário ter vários cuidados. Se um rolamento apresentar problemas, eu vou ter que desmontá-lo, né? Sim, mas antes de você fazer a desmontagem, o primeiro passo é marcar a posição relativa de montagem. Tá bom, e como é que eu faço isso? Uma coisa, você tem que marcar o lado do rolamento que está para cima e o lado do rolamento que está para frente. Outra coisa fundamental é escolher as ferramentas adequadas. Certo, mas digamos que eu tenho que desmontar um rolamento com interferência no eixo. Como é que eu faço? Realmente tem muitas coisas para você aprender sobre esse assunto. A desmontagem de rolamento com interferência no eixo é feita com um saca-rolamento, de modo que as garras da ferramenta fiquem apoiadas diretamente na face do anel interno. Mas se não for possível alcançar a face do anel interno, você deve colocar as garras sobre o anel externo. Só deve tomar cuidado para que o anel externo seja girado durante a desmontagem. Com isso, os esforços vão se distribuir igualmente pelas pistas. Isso evitará que os corpos rolantes marquem as mesmas. Se você não tiver um saca-rolamento, pode usar um punção de ferro ou um de metal, relativamente mole, com a ponta arredondada. O importante é que a ferramenta deve ser aplicada na face do anel interno. Outra coisa, o rolamento não deverá receber de jeito nenhum golpes diretos do martelo. Este método exige muito cuidado para não danificar o rolamento e o eixo. Com todos esses cuidados que o mestre Paulo indicou, você vai fazer uma desmontagem sem danificar o rolamento. E para montar o rolamento, você também deve ter uma série de cuidados, como escolher o método certo de montagem, observar a limpeza do rolamento e do local da montagem. É preciso selecionar as ferramentas adequadas, que deverão estar em boas condições de uso para a montagem. Depois disso, você ainda tem que tomar várias providências, remover as rebarbas e fazer a limpeza do eixo e encostos. Verificar a exatidão de forma e dimensões dos assentos do eixo. Mais uma coisa importante: se você for substituir o rolamento, só tire o rolamento novo da embalagem na hora de fazer a montagem, porque a embalagem tem um protetor antiferruginoso. Se você aplicar esses princípios direitinho, pode se considerar pronto para iniciar a montagem. Mas não esqueça que você vai fazer a montagem de rolamentos com interferência no eixo. Para fazer esse tipo de montagem, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, lubrifique o assento do rolamento. Depois,
Posicione o rolamento sobre o eixo com o auxílio de um martelo. Mas lembre-se de que os golpes não devem ser aplicados diretamente no rolamento, e sim no tubo metálico adaptado ao anel interno. Para fazer a montagem, use as roscas internas ou externas já existentes no eixo. Se o rolamento for pequeno ou médio, deve-se usar prensas mecânicas ou hidráulicas. Mas se os rolamentos forem grandes, é preciso aquecê-los em um banho de óleo, numa temperatura entre 100 a 120 graus Celsius. Depois, coloque-os no eixo antes de esfriarem. Mas se o rolamento for do tipo que tem lubrificação permanente, esqueça tudo que eu falei sobre aquecimento, pois o aquecimento removeria o lubrificante e acabaria danificando o rolamento. Neste caso, você deve resfriar o eixo onde o rolamento vai ser acoplado, pois a contração facilitará a montagem. Mesmo assim, é preciso prestar atenção no tipo de aço que está sendo utilizado, pois alguns deles apresentam modificações estruturais quando são resfriados. Mas, de um modo geral, estes são os procedimentos que você deverá adotar quando for fazer uma montagem de rolamentos com interferências no eixo. Mas e se o rolamento, em vez de interferência no eixo, estiver com interferência na caixa, como numa roda, por exemplo? Nesse caso, você tem que fazer a desmontagem com o auxílio de um tubo metálico com a face plana e sem rebarba, como este aqui. Uma das extremidades do tubo é apoiada no anel externo, enquanto a extremidade livre recebe os golpes do martelo. Esses golpes devem ser distribuídos ao longo de toda a extremidade livre do tubo. Se entre os rolamentos houver algum ressalto, então use um punção ou alguma ferramenta similar, mas aplique o esforço sempre no anel externo. Não havendo condições de retirar o rolamento utilizando os métodos anteriormente citados, utiliza-se um saca-rolamentos com hastes reguláveis, aplicado no anel interno do rolamento. Uma vez desmontado o rolamento e sanado o problema, os passos para a montagem vão ser basicamente os mesmos da montagem do rolamento com interferência dos eixos. Ou seja, usar um tubo metálico contra a face do anel externo após a lubrificação das partes a serem montadas. E cuidar para que o rolamento não fique desalinhado em relação à caixa. Você também pode utilizar uma prensa hidráulica ou mecânica, e se os rolamentos forem grandes, deve ser aquecida a caixa para a montagem. No seu livro você vai encontrar ainda como fazer montagem e desmontagem de rolamentos sobre buchas. Mas vamos com calma. Antes, que tal uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que mancais são suportes de apoio para rolamentos e eixos, que são elementos girantes de uma máquina, e que existem mancais de rolamento e mancais de deslizamento. Aprendeu também que as condições de um rolamento podem ser verificadas pelo tato, pela audição ou por fatores como a temperatura. E viu como se faz a verificação e a inspeção de rolamentos em conjuntos mecânicos. Conheceu, afinal, quais são os procedimentos para a desmontagem e montagem de rolamentos com interferência no eixo e com interferência na caixa. No seu livro de estudos, você vai encontrar todos esses processos descritos, além de outras informações que vão complementar o seu aprendizado. Não deixe esse assunto esfriar. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.